ele chama ela de Limãozinho. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Eli e hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome da autora, mas eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre essa história. Eu li esse livro já tem alguns meses, eu acho, mas eu gostaria de trazer a resenha dele aqui pro canal, porque foi um livro que eu gostei muito, apesar de não ter favoritado. Não foi um livro que, nossa, sabe, me conquistou profundamente, mas é um livro muito interessante, que traz uma premissa envolvente e que traz também um casal com muita química. Afinal, ele chama ela de Limãozinho, então eles são super românticos, mas passam por muitos altos e baixos também. Então, para contextualizar aqui, né, vou começar falando um pouco sobre a história. Aqui nós vamos acompanhar um pouco da trajetória da Clementine. Ela tem uma relação muito forte, sabe? Uma conexão assim, muito intensa com a tia dela. E a tia dela é aquele tipo de pessoa bem aventureira, super desprendida, sabe? Que gosta de aproveitar a vida ao máximo e não se prender a nada e nem a ninguém também. Então, a tia dela é uma pessoa que ela tem assim uma relação fortíssima. Elas viajam juntas, fazem muitas coisas. A tia é uma figura assim que, sabe, ela admira, que ela gosta bastante. Então, elas realmente têm uma relação assim super forte. E esse é o ponto alto da história, por quê? Porque apesar de ter o romance aqui, de ter toda uma história também, né, da Clementine, da vida dela, eu acho que a relação dela com a tia é o ponto alto, porque vai estar assim do início ao final. E vai acontecer também uma coisa que vai impactar muito a vida dela, da Clementine, porque vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Mas eu vou dar esse spoiler porque eu preciso para contextualizar, para explicar um pouco mais para vocês, que é a tia dela vai falecer. Então, já fica aqui o aviso que esse livro, ele tem uma profunda relação, assim, tem um aprofundamento muito grande nessa questão do luto. Por quê? Porque a tia dela é uma figura que vai estar presente do início ao fim. Mesmo ela tendo falecido, ela não vai ser uma personagem que vai ser esquecida. Afinal, como eu disse no início, ela tinha uma relação muito forte com a tia dela, e a tia dela era uma pessoa assim que, tipo, sabe... Eu acho que ela tem uma relação... Acho não, ela tem uma relação muito melhor com a tia dela do que com os pais, né? Então, a proximidade dela é muito profunda. Então, quando ela perde a tia dela, é um baque, assim, gigantesco na vida dela. É um acontecimento, assim, que vai impactar ela profundamente. Então, é uma coisa que vai ser trabalhada no livro todo. E aí, a tia dela tem um apartamento. E esse apartamento, ele consegue viajar no tempo. Sim, você não escutou errado. Esse apartamento viaja no tempo e a Clementine já escutava certas histórias da tia. Mas eu acho que lá no fundo ela não nutria assim tanta confiança nessas histórias, né? Que essas histórias fossem reais. Então, quando ela se muda pro apartamento, porque a tia dela vai deixar o apartamento, né, como herança pra ela, ela vai ter que lidar ali com aquele momento de, poxa, é o apartamento da tia dela, onde a tia dela viveu os melhores momentos e ela também, né, juntamente com a tia, mas a tia não vai estar mais ali, entendeu? E ela vai ter que lidar com isso. Até que certo dia ela sai pra trabalhar, quando ela volta tem um homem na cozinha dela. Então, assim, pra ela é tipo um baque. Porque como assim tem alguém na cozinha dela, sabe? E o mais engraçado é porque o apartamento vai estar como estava antes da tia dela falecer, entendeu? Então é uma viagem no tempo que vai levar a Clementine a conhecer uma pessoa que ela vai realmente conhecer 7 anos depois, entendeu? Deu pra entender? Tipo assim, deixa eu tentar aqui, né? Organizar as ideias. Ela vai conhecer essa pessoa no presente dela, só que é como se ela tivesse um spoiler, sabe? O apartamento desse um spoiler pra ela dessa pessoa no passado, 7 anos atrás, quando ele tava ali em busca dos sonhos dele.
Por quê? Porque ele vai parar no apartamento da tia dela, porque ele conhece, a mãe dele conhece a tia dela, entendeu? Então tem toda uma ligação aqui, depois vocês, quando forem ler, vocês vão entender. E aí, ele tá lá porque ele quer muito se tornar um chefe de sucesso e abrir um restaurante. Tudo isso por influência do avô dele, né? Ele quer fazer isso muito porque ele tinha uma relação boa com o avô e o avô cozinhava e tal. Então toda essa questão foi plantada ali, né, no coração dele, e ele tem como um sonho. E ele gosta muito de torta de limão, então por isso que ele chama ela de Limãozinho. E eles vão, né, enfim, interagir ali quando o apartamento transporta, né? Porque não é sempre que ela vai ser transportada para o passado, não é no momento que ela quer, ela não sabe exatamente como que acontece, mas ela desconfia que é quando ela tá passando por algum questionamento, assim, algum momento na vida dela de dúvidas, de incertezas e tal, de problemas, e aí ela é transportada. Então, ela não tem controle sobre isso, né? Então, ela vai acabar ficando sempre ansiando por esse reencontro, né? De reencontrar o rapaz e também, de certo modo, reencontrar um passado onde a tia dela estava viva, né? Porque ela se lembra muito bem da situação onde a tia estava. Tipo, 7 anos atrás a minha tia estava em tal lugar e eu estava com ela fazendo tal coisa. Então, isso também meio que é um conforto para ela, né? E aí, ela vai conhecer ele nesse momento, onde ele é uma pessoa cheia de sonhos e ambições e tudo mais, e eles vão ali se envolvendo, e depois ela reencontra ele no presente, né, que no caso são 7 anos depois dela ter encontrado ele no apartamento, mas que no caso é o presente da história, entendeu? E ele vai estar completamente diferente. Ele vai ser uma outra pessoa, e ela meio que vai precisar conhecer ele novamente, sabe? Então é uma coisa assim bem intensa. Eu não vou falar muito mais sobre a história porque eu acho que eu já dei spoiler suficiente, né? Mas é um livro, gente, que você tem que entender que ele vai ser um romance, mas que não é um romance fofinho, sabe? Aquela coisa assim, tipo mamão com açúcar. Não é um romance fofinho, clichê e tudo mais. É um romance com camadas que traz assuntos importantes. Como eu disse, esse livro vai falar profundamente sobre o luto. Afinal, tem essa questão da tia dela e que é uma personagem lembrada da história toda. Então, esse luto é muito discutido na história, né? Então ele é um tema muito presente e também vai falar sobre suicídio, né? Não de uma forma tão aprofundada quanto o luto, mas vai ser falado, afinal vai ter um acontecimento ali que vai trazer esse tema à tona, né? Mas é um livro que tem uma escrita muito boa, você consegue ler muito rápido. A interação dos personagens, né, da Clementine com o pai dela, que eu não tô falando o nome porque eu não me lembro mais o nome dele, mas é muito interessante também. Interessante ver que ele também, a mudança dele, né, de 7 anos atrás, quem ele era e quem ele se tornou e como que ele tenta de alguma forma resgatar isso depois de reencontrar ela no presente. Então, é um livro profundo, não é um livro tão leve. Eu não favoritei esse livro, não cheguei a favoritar. Eu acho que pelo fato de ter, sabe, esse tema assim, tipo, falar do luto assim de uma forma tão detalhada, tão profunda, assim, tipo, eu acho que não é um livro que eu favorito facilmente, sabe? Tipo, eu acho que livros que trazem esse tema não é um livro que eu vou favoritar, sabe? Eu não sei. Eu não lido muito bem, vamos dizer assim, com temas tão densos quanto esse. E aí, eu não cheguei a favoritar, mas eu dei 4 estrelas porque é muito bom, é interessante acompanhar toda a trajetória de todos eles, de todos os personagens. Ela também tem 2 amigas que são extremamente próximas a ela, que trabalham com ela, uma delas está grávida, então elas têm uma relação muito boa, elas são como uma família para ela. E a relação dela com a tia também, a construção também é muito interessante. Essa questão da viagem do tempo, que você fica se questionando, se perguntando, poxa, por que
esse apartamento viaja no tempo? Será que existe alguma explicação lógica ou é algo assim, tipo, mais mágico, mais irreal, surreal, sabe? Você fica se questionando se a autora quer trazer uma coisa muito mais subjetiva, mais voltada assim pra, sabe? Uma coisa mais, como é que eu posso falar aqui? Uma interpretação, sabe, tipo, mais voltada para as emoções, para transformações desses personagens, ou se existe realmente, assim, um negócio mais explicado, sabe, sobre esse acontecimento. E eu já adianto que tem algumas coisas que não serão explicadas. Existem algumas pontas soltas nessa história, né, existem algumas coisas que não ficam respondidas, mas, de um modo muito geral, né, pra finalizar aqui, tipo, é um livro muito bom, que vale a pena você ler. E vá ciente que não é um romancezinho, sabe, tranquilo. É um romance que com certeza vai tirar lágrimas de algumas pessoas. Eu não cheguei a chorar, não cheguei a me emocionar, mas fiquei muito triste, né, com a questão da tia dela e, enfim, com toda a dor dela, com, sabe? Enfim. Mas é um livro muito bom, então vou deixar aqui o link na descrição do livro, caso você queira adquirir utilizando o meu link de afiliados. Lembrando que você não paga nada mais por isso e ajuda na manutenção aqui do canal. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, caso você tenha gostado, de se inscrever aqui no canal. Deixa aqui nos comentários também se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler. Enfim, coloque aqui nos comentários. E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima.